Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Glosa Ordinária. Hoje estou aqui eu, Filipe Alves Moreira, juntamente com a Joana Gomes. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa Pedro noite. Monteiro. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui para a segunda rodada de um tema que daria para 1000 rodadas, mas temos que cortar pragmaticamente, pelo menos em 2, a famosa Inês de Castro. Tivemos um primeiro episódio que os nossos ouvintes fiéis estarão recordados, sobre a história e as representações mais antigas de Inês de Castro, literárias, culturais, etc., até o século XVI. E agora vamos continuar a conversa do século XVII para a frente e também muito sobre a época contemporânea. E como eu falei muito no outro episódio, hoje vou falar menos, vou só meter aqui umas buchitas e vou basicamente distribuir jogo, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, distribuir jogo. Eu sou um homem de casinos, gosto de distribuir jogo. Pensei que eras um trinco. Não, isso não tem, por isso não tem jeito nenhum. E começava por perguntar à Joana, dentro do enorme universo das representações de Inês de Castro, e já agora pode ficar já aqui esta sugestão para os nossos ouvintes, um livro clássico da professora Machado de Souza, Inês de Castro, um tema português na Europa, Maria Leonor Machado de Souza, portanto procurem, aliás, falecida há poucos anos. Mas vamos falar aqui de alguns desses marcos. Joana, diz-nos, Inês de Castro, nos séculos XVII, XVIII, em Portugal, fora de Portugal, foi tema de literatura, de música, de ópera. Consegues dar alguns exemplos? Consigo, e até vou enganar-vos, digamos assim, porque vou remontar ao século XVI. Okay. E vou falar sobretudo do que se passa com a história de Inês de Castro fora de Portugal, e deixarei Portugal a quem de direito. Então, onde é que nós vamos encontrar as primeiras reescritas ou as primeiras obras dedicadas a esta figura? Não é por acaso que é em Espanha, portanto, no nosso país vizinho, que encontramos as primeiras representações ou as primeiras obras literárias ligadas a Inês de Castro, fora de Portugal. E é sobretudo ligada ao teatro. Portanto, é com um autor chamado Jerónimo Bermúdez, que é um dos primeiros dramaturgos daquilo que depois vai ser o grande siglo de ouro espanhol, que é um galego, dominicano e professor de teologia em Salamanca. E ele utiliza um pseudónimo que é António da Silva, um nome bastante até português, poderíamos dizer assim, e ele compõe duas tragédias, poderíamos chamar, acho que são tragédias, chamadas Nise Lastimosa e Nise Laureada, por volta de 1577. E agora falo... Uma delas é a tradução... Calma, eu já lá vou. Então, a primeira delas, que é a Nise Lastimosa, é inspirada, ou como tu dizes, traduzida a partir da obra que o Filipe já falou no primeiro episódio dedicado a Inês de Castro, que é precisamente a tragédia Castro, do António Ferreira, de 1558. Portanto, neste caso, o Jerónimo Bermúdez limita-se quase a a parafrasear, não sei até que ponto ele faz alguma alteração ou se mantém fidelíssimo ao texto do António Ferreira. Mas logo depois de produzir esta primeira peça, que é uma peça em 5 atos, ele vai fazer uma segunda peça chamada Nise Laureada, onde trata o tema da vingança do Dom Pedro. Portanto, uma primeira peça dedicada à morte da Inês e depois uma segunda peça dedicada à vingança. E cumpre só dizer aqui uma coisa, é que Nise é um anagrama de Inês, que era uma coisa muito comum na literatura do século XVI, XVII e XVIII, e portanto esta é a primeira, que pelo menos que eu tenho encontrado, não sei se há outras, mas estas foram as primeiras informações que eu encontrei sobre a Inês de Castro em contexto não português. No século seguinte, portanto, depois há alguns historiadores, também podemos dizer que há sempre quase uma via historiográfica e uma via literária, e que elas às vezes têm vasos comunicantes. Também, por exemplo, um grande historiador espanhol, que é o Juan de Mariana, escreve em 1592 a História da Rebus e Espanha, e aí também fala do tema da Inês de Castro. Mas nós vamos falar um pouco mais do tema literário.
E vamos encontrar também outro dramaturgo do siglo de ouro, já mesmo no século XVII, que é Luís Vélez de Guevara, que escreve uma tragédia em 3 atos chamada Reinar Después de Morir. E tu, Filipe, queres dizer alguma coisa sobre esse Reinar Después de Morir? Não, como eu digo, eu estou aqui a Pronto. Então eu vou. É muito. comentarei algumas coisas, mas esta até não se me ocorre de momento, não é? Então, é muito gira esta peça de Reinar Después de Morir. Não posso falar dela, não temos muito tempo. Mas... Deixa-me só dizer, mas está relacionada com a lenda da coroação. Sim. Morta de Inês de Exatamente. Castro, o beijamão do casal. Exatamente. Aliás, esse vai ser um tema exploradíssimo na literatura, nesse coroar da rainha morta. Portanto, esta tragédia faz referência um pouco à tragédia do Jerónimo de Bermúdez, porque os versos finais, ou portanto a recapitulação, aqueles versos que concluem a peça, dizem assim: esta é Inés laureada com que el poeta dio fin a su tragedia en que pudo reinar después de morir. Então, esta referência à Inês laureada é uma referência já à tal peça escrita anteriormente pelo Jerónimo Bermúdez, que é um sinal que estes autores, evidentemente, que se liam e que o Luís Vélez de Guevara conhecia a obra do Jerónimo Bermúdez. Porque, portanto, ele escreve quase um século depois, ou uns 70 anos depois. Portanto, e em Espanha é mais ou menos isto que nós encontramos no siglo de ouro. Em França, vai ser o segundo país onde vamos ver aparecer uma literatura próxima que recupera este mito de Inês de Castro, e é no século XVII com Jean-Baptiste de Briac que temos uma história chamada Agnès de Castro, novela portuguesa. E esta história também recupera já quase um mito canónico, ou uma forma canónica do mito, melhor dizer assim, em que temos, uma vez mais, a perseguição por parte de Afonso IV a Inês de Castro, a morte da Inês de Castro, a vingança do infante Dom Pedro e depois a coroação de Inês pós-mortem. Esta versão de Jean-Baptiste de Briac vai ser traduzida para inglês por uma mulher. É interessante que vai haver alguma ligação de figuras femininas à disseminação desta história de Inês de Castro. Então ela vai ser traduzida por Afra Ben, que é uma tradutora, escritora, poetisa inglesa também do século XVII. E aqui o mito começa já a ser mudado e a adquirir uns certos contornos, já diríamos, românticos. Bem, se é que pode haver algo mais romântico do que coroar uma rainha morta, mas lá, pronto, lá iremos. Então aqui encontramos uma nova personagem, que é a Elvira, irmã do Álvaro Gonçalves, que está apaixonada por Dom Pedro. Álvaro Gonçalves, recordemos só aos ouvintes, que é um dos 3 responsáveis pela morte de Inês de Castro, não é? Sim, e o próprio Dom Álvaro está apaixonado por Inês. Portanto, começa a criar-se aqui um enredo quase de telenovela em torno deste mito inicial. Nas primeiras histórias não havia relação nenhuma amorosa. Matou-a por ciúmes. Pois, sei lá bem, já começa por aí. E para além desta tradução, então, da Afra Ben, há também outra via de disseminação da história de Inês de Castro através de várias traduções dos Lusíadas, que também são feitas mais ou menos neste período, portanto, século XVII, XVIII. O que é que eu poderia dizer mais? Pronto, no século XIX, o mito ganha uma força maior, ou seja, há mais escritores e poetas a centrarem a sua atenção na história de Inês de Castro, nomeadamente na Inglaterra. Há vários autores não muito conhecidos que pegam na história da Inês de Castro e escrevem mais poemas. Portanto, é interessante também ver esta mudança de géneros literários. Primeiro começamos com o teatro e com a tragédia no siglo de ouro. Depois temos ali umas experiências com o romance no século XVIII, e no século XIX são os poemas que ganham maior projeção. Então, é pela mão de um John Stuart Smith que no século XIX se escreve um poema dedicado a Inês de Castro, um poema em 3 cantos, publicado em 1847, em que ela é castelhana, portanto já não é uma dama galega. Essa noção da origem de Inês já se teria perdido, portanto ela é só castelhana, e mais interessante ainda, ela é peasant born.
Então já nem sequer é uma mulher aristocrática. Toda essa trama política envolvida, em que Inês estava envolvida na origem da sua lenda e que era essencial para a compreensão até do desenrolar da narrativa, está completamente perdida. Ainda no século XIX temos outra mulher, a Felicia Dorothea Hemans, que escreve um poema que se chama The Coronation of Inés de Castro, no ano de 1830, e ela conhece Camões e tenta dar uma perspectiva feminina a algumas histórias dos Lusíadas, e então pega na história de Inês de Castro e constrói um poema a partir daí. Pronto, e depois há mais histórias. Eu se calhar estou a manipular demasiado o tempo, passaria se calhar um pouco ao Pedro e depois falaria mais um pouco da Inês noutras artes. Pedro, então, dando aqui um salto agora para o século XIX, XX, que nos tens a dizer, que destacarias? Claro que isto é um universo, obviamente, como começamos por dizer, mas 3 ou 4 obras, autores, textos que mais te chamem a atenção e porquê? Século XIX e XX. Antes contudo, de avançar já para aí, deixa-me só fazer um pouco a ponto, porque a Joana falou só de coisas fora de Portugal e nós em Portugal ficámos na Castro no século XVI. Mas é muito interessante e liga-se muito àquilo que a Joana disse perfeitamente, os textos que eu tenho aqui apontados do século XVII português, porque, como é óbvio, tendo em conta a época, são textos escritos em espanhol. Então, logo em 1606, temos uma epopeia chamada La Infanta Coronada, do João Soares de Alarcão, mas também temos vários poemas do Francisco Manuel de Melo, escritos em espanhol. No século seguinte, já não em espanhol, temos pelo menos 2 poemas pelo menos um poema do Bocage à morte da Inês de Castro, evidentemente. E no século XIX... Mas só um apontamento, depois também na época barroca há várias outras coisas para além do Bocage, não é? Nós se virmos no Postelhão de Apolo e na Fênix Renascida, até alguns poemas longuíssimos sobre Inês de Castro, com aqueles jogos muito típicos. Por exemplo, há um, acho que do Manuel da Silva, o nome agora escapa-me exatamente, mas que faz um jogo sempre entre o adeus e adeus. Que a Inês de Castro despede-se dos filhos a Deus, por exemplo, não é? E também, como a Joana mencionou muito acertadamente a questão das duas, sempre a vertente historiográfica, digamos assim, e a vertente literária. Exato. E a vertente historiográfica continuou a produzir-se, quer historiográfica, quer crítica. Por exemplo, Manuel Faria e Sousa, grande crítico dos Lusíadas, escreveu também sobre Inês de Castro e retoma aquilo que tu referiste no episódio anterior sobre ela ser degolada e não apunhalada, e creio que é também o primeiro que descreve de forma atenta os túmulos, que também é um assunto muito interessante. É. Ou seja, sobretudo para os séculos XIX e XX, não é? Porque eu acho que quase todos os portugueses terão na ideia aquele mito, não é, que se criou dos túmulos em Alcobaça, que estão colocados frente a frente para que, quando despertarem, não é, depois da morte, os 2 amados, a primeira coisa que vejam seja exatamente o que está também relacionado com a célebre legenda que está num dos túmulos até a fim do mundo, não é? Depois fez-se essa ligação. Mas, como ias a dizer... Exatamente, mas nós sabemos que os túmulos originalmente não estavam assim colocados e que é uma fantasia, não é, do século XX. Foi o século XX foi no século XX que se voltaram a colocar os túmulos na igreja do Mosteiro de Alcobaça e colocaram-se daquela forma, não é? E a partir daí... Exatamente. Então criou-se esta ideia. Porque tinha havido, os franceses tinham tratado muito mal. Olha, agora estamos a falar em reparações, que também não sei, enviamos aí uma conta também pelas reparações napoleónicas. Brinca.
e foi muito maltratado, e daí depois a necessidade do restauro e todas essas que levou depois a tudo isso. Sendo que no século XX, só este parênteses, o Afonso Lopes Vieira supostamente tinha um relicário com cabelos da Inês de Castro supostamente recolhidos previamente nessa época dos restauros e na sequência da destruição, da danificação dos túmulos pelos franceses, não é? Mas esta história dos túmulos também mostra, evidentemente, não é? Como a memória da Inês de Castro e deste episódio continua e continuou e vai continuar a ganhar formas diferentes e a ser transmitida de diferentes formas, precisamente. Mas voltando à pergunta, que já me perdi um pouco daquilo que tinhas, que me tinhas perguntado. Sim, não, mas fizeste bem em fazer essa ponte também. Fizeste bem. Mas, portanto, 19, 20, há aí desenvolvimentos interessantes além dos túmulos. Sim. Por um lado, temos o fascínio pela Castro, ou seja, pelo teatro, não é? Por exemplo, nós sabemos que o Garrett foi um ávido leitor da Castro e que tinha a ideia de escrever um drama também sobre Inês de Castro, que depois não aconteceu. E já nos inícios, vou só referir, ou seja, relativamente ao teatro, nos inícios do século XX, o famoso Dantas reescreveu precisamente a Castro, ainda que não, ou seja, não foi uma reescrita que não teve grande aceitação. E há o António Patrício com o Pedro Cru, não é? Que é outra linha. O António Patrício, o José de Sousa Monteiro e, por exemplo, Marcelino Mesquita, que isto liga-se ao que eu ia dizer agora, é que uma coisa muito interessante que se nota a partir da segunda metade do século XIX e depois no século XX é que deixa-se centrar necessariamente na figura de Inês. E começa-se a literatura começa a procurar, não é, outras formas de criar e de preencher aquilo que não se sabe, não é? Sobre e que nunca se vai saber. E de tentar também em personagens um pouco secundárias, mas que aqui adquire algum estatuto de protagonistas agora, não é? Por exemplo, Dona Constança, não é? Exatamente. Dona Constança, relembremos, mulher do rei Dom Pedro. Estes três textos que nós referimos agora, do Mesquita, do Patrício e do Monteiro, focam-se sobretudo na personagem de Dom Pedro, que, quer queiramos, quer não, é também uma personagem central, não é? Da história de amor. Claro. Mas depois, em 1900, precisamente, vai ser publicado um poema, um largo poema do Eugênio de Castro, chamado Constança, que é o primeiro texto que se vai focar, efetivamente, no ponto de vista da mulher de Dom Pedro, do que é que, não é? Do que é que ela sentia, o que é que ela pensava, e é um texto maravilhoso, lindíssimo, por várias razões. Primeiro, eu queria destacar o facto de poder ser lido até algum erotismo feminino, digamos assim. Sim, e algum quase lesbianismo, não? Há aí algum... Sim, exatamente. sem dúvida. A primeira parte do poema, toda ela é muito erótica. Encontramos Constança e Inês despidas, a certa altura a trocarem um beijo. Beijo esse que depois, na parte final, é maravilhoso. O poema termina com a morte de Constança. Termina depois de Dom Pedro lhe dar um grande beijo apaixonado, como ela diz, como o primeiro beijo que lhe tinha dado. Mas Constança morre depois de beijar Inês e de lhe retribuir o beijo que Pedro lhe tinha dado. Então é um texto fabuloso, maravilhoso, e que tem, parece-me também, uma tradição interessante, porque foi traduzido para espanhol pelo Miguel de Unamuno, por um discípulo do Miguel de Unamuno. Mas o prólogo é do Unamuno, e ele diz que
gostei muito de ler, que ele diz algo como, em geral, não se devem traduzir obras do português para o espanhol. Porque ok. Bom, outros tempos sentido. também, não é? Outros tempos, digamos. Não, sim, e sabendo, não é, conhecendo o pensamento, não é, iberista do Claro. Unamuno, faz todo sentido ele dizer isto. Mas então ele diz, em geral não faz sentido traduzir, mas já que este meu discípulo quis fazer este exercício filológico de tradução, muito bem. E foi também traduzido para italiano. Esta obra foi traduzida para italiano em 1930 por um senhor chamado Giuseppe Agenore Magno, que foi cônsul português em Milão, traduziu várias obras do Eugênio de Castro e foi também, de certa forma, durante a Segunda Guerra Mundial, uma espécie de Aristides Sousa Mendes. Não Boa. ao nível do Aristides Sousa Mendes, mas fez... Ou do Schindler, do famoso Schindler, não é? Sim. Hum, Mas o Eugênio de Castro também pode-se dizer que hoje não parece, mas era um poeta muito famoso, muito reconhecido. É Foi verdade. talvez o poeta mais laureado da sua época em Portugal, não é? sim, e hoje em dia, Ninguém pensa nele. sim. Sim, nas aulas às vezes até fala-se com uma certa paródia, porque ele tinha aquele estilo um bocado, os oaristos. Sim, é verdade. É a primeira obra simbolista portuguesa, num certo sentido. Sim. Tem um estilo muito simbolista, exagerado, com jogos fonéticos, etc. Não é? Mas de facto na altura era um. E é um bom poeta, é preciso dizer, não é? Sim. E escreveu, ou seja, não só este poema de o Constança, pegou também em outros temas, ou pelo menos em outros títulos vindos da Idade Média. Porque não podemos esquecer o Rei Galaor e um Exatamente. que a mim me diz particularmente, Sagramor, que não tem nada a ver com o meu Sagramor, Exato. mas Pois é. Rei Galaor ou Saudades do Céu, não é? O subtítulo do Rei Galaor ou Saudades do Céu. Galaor, que já agora é uma personagem do Amadis de Gaula, não é? Tem um sobre a Rainha do Sabá, não tem também a Belquice? Tem. Exatamente. Sim. Avançando então, já inteiramente para o século XX, eu acho que podemos dizer que aqui, efetivamente, que a literatura sobre o tema de Inês de Castro então vai explodir de uma forma que é difícil acompanhar e saber. Claro, temos e que listar selecionar, tudo o que aconteceu. exato, temos que selecionar alguns casos, não é? E é mais, sei lá, eu sinto-me mal por não dizer alguns nomes, mas quase como name dropping. Não podemos não mencionar A Margem da Alegria do Rui Belo. Exato. Falar desse poema larguíssimo também e, para mim, um dos textos indicianos mais difíceis. Não sei qual é a vossa opinião, mas para mim é verdadeiramente difícil. Sei que tu querias falar também de um texto particular. Sim, mas a crónica do João Miguel Fernandes Jorge, que é um texto muito particular porque é uma obra, é um livro de poemas que reescreve a crónica de Dom Pedro de Fernão Lopes. Portanto, ele começou por escrever um volume, uma brochura, na verdade, com 20 ou 30 poemas, intitulada Da Crónica do Rei Pedro, alguns primeiros capítulos, e depois reformulou e acrescentou outros na versão definitiva chamada simplesmente Crónica. É o quê? É isso, é uma reescrita poética da Crónica de Dom Pedro de Fernão Lopes. Todos os poemas têm como título epígrafes dos capítulos da Crónica de Dom Pedro de Fernão Lopes e reescrevem poeticamente o conteúdo ou alusões desses capítulos. E no caso dos capítulos dedicados a Inês de Castro, é muito interessante porque normalmente quem fala nesses poemas é o Dom Pedro. Ao contrário do que acontecia no Fernão Lopes, não é? Porque é o narrador, no fundo, que o cronista. Aqui é o Dom Pedro que dirige-se à Inês. É muito interessante. Podemos depois, talvez, eventualmente no fim, ler alguns versos para a mostra. Mas este é um livro muito a minha predileção, por isso é um livro único, é um livro que reescreve uma crónica, é uma reescrita poética de uma crónica. Acho que é um caso único em Portugal. Que eu saiba, sim. Há reescritas de crónicas ou interpretações de crónicas, mas são romances ou usam os textos das crónicas como modelo para a escrita, mas em casos assim como esse acho que não conheço mais nenhum.
E antes disso ele já tinha escrito uma série de poemas intitulados justamente Até a Fim do Mundo, que é a legenda de um dos túmulos de Pedro Inês, não é? Portanto é de facto uma obra muito a minha predileção e única, de facto. Falando em obras únicas, não é? Da forma como reinterpretam ou usam não é? A tradição para criar algo novo, tendo em conta o mito, não é? E a história de Inês de Castro, eu queria salientar um conto muito breve, mas que eu acho também maravilhoso, do Herbert Welder, que se chama Teorema. É um conto que foi publicado pela primeira vez em 1963 na coletânea Os Passos em Volta, e mostra também, mais uma vez, como ainda há como inovar no tema de Inês de Castro. E o que é que o Herberto, ou seja, o que é que este conto nos traz de novo? É que o narrador é Pedro Coelho, um dos assassinos de Inês de Castro, na véspera da sua morte. Então, nós acompanhamos Pedro Coelho a contar a história do amor e de como matou Inês de Castro. E é fantástico porque é uma espécie de... O texto é torcido no sentido em que é como se Pedro Coelho, Inês de Castro e o rei Dom Pedro fossem todos cúmplices de uma grande... de algo maior. E o que é esse algo maior? É precisamente o nascimento do amor de Pedro e Inês, que não teria acontecido, que não teria sobrevivido à memória se não fosse se o Pedro Coelho não tivesse assassinado. Exato, se ela a não Inês. tivesse morrido É um daquela bocado como o forma. Judas, pá. É. Então, Sendo que também convirá a dizer que o Pedro Coelho foi, pelo menos na versão do Fernão Lopes, foi assassinado de forma bastante cruel por ordens do rei Dom Pedro na praça pública em Santarém, que aliás no conto é aí que o Dom Pedro Lisboa. está, em Santarém, não é? Na janela. E há aquele célebre dito de Dom Pedro na crónica do Fernão Lopes, que é: tragam, antes da execução, tragam-me cebola e vinagre para o coelho. Sim, sim. Mas no conto também não há essa exceção, mas há um momento em que o rei come o coração, Sim. o coração do coelho. Quiçá com cebola e vinagre, lá está. Pois devia ser, para não saber mal, nem. Bom, não sei. Eu queria só acrescentar também dois ou três detalhes, que são obras que não são dedicadas na íntegra à Inês de Castro, mas que a referem. E nesse caso podemos dizer que a história da Inês de Castro é recuperada por autores bastante famosos. Vou só citar dois casos. Um deles é o Alexander Pope, portanto, um poeta inglês do século XVII, e o outro é nada mais nada menos que o Ezra Pound, nos cantos. Ele dá mesmo até bastante protagonismo, é no canto terceiro que ele menciona a Inês de Castro e dá-lhe bastante protagonismo. Portanto, eu acho que podemos dizer que o mito de Inês de Castro é mesmo um mito além fronteiras, já nem é um mito só português, é um mito europeu, mas não sei se há obras de outras culturas que falam da Inês de Castro. E é um mito europeu porque ele não se limita à literatura. A partir do século XVIII, do século XIX, ele transcende a literatura, passa a ser um tema também capturado na pintura, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Temos, por exemplo, um quadro chamado Inês de Castro com as crianças aos pés de Afonso IV, de um pintor francês chamado Eugénie Servières, que é de 1822, ou até de um outro pintor chamado Karl Brylov, que suponho que seja, se não russo, pelo menos da Europa Central, também intitulado Inês de Castro, pintado em 1834. Portanto, na arte, a Inês de Castro e a tragédia de Inês de Castro vai ser representada sempre, já, como digo, no romantismo e com esta carga patética ou da morte da Inês ou a súplica de Inês de Castro dirigidas ao rei Afonso IV, a pedir pela sua vida e pela vida dos filhos. Mas vai ser na música e sobretudo na ópera, ou seja, acentuando ainda mais esta vertente do mito ser tão dramatizável, por assim dizer, que vamos encontrar um sem número de representações e de revisitações da história de Inês de Castro.
na ópera e no balé, mas só a título de exemplo eu vou citar, porque eu nem conheço bem estes autores. A primeira ópera que se conhece é Inês de Castro, de Bernhard Anselm Weber, escrita ainda no século XVIII, na cidade de Hannover. Portanto, um compositor alemão que pega no mito de Inês de Castro e faz a partir daí uma ópera. E até no século XX temos temos compositores, portanto, escrevem já música contemporânea. Poderíamos até dizer que já não estamos numa época romântica em que este tipo de temas seria assim apetecível para a maior parte dos compositores, mas temos justamente no século XX, na Europa e nos Estados Unidos, compositores que vão glosar este tema e pegar na história de Inês de Castro como libreto e inspiração para a música contemporânea. E na música popular também. Nós, aliás, vamos pôr no final um tema do quarteto 1111 do José Cid, porque isto também é cultura, não é? Claro. Balada para Dona Inês, justamente. Claro. Que é mas na música popular também haverá vários outros casos, mas este Balada para Dona Inês, enfim, é uma espécie de ícone. Sim, e a Joana mencionou muito bem como o tema de Inês de Castro se tornou um tema transmedial, e isso vê-se também no grande ecrã. Há poucos anos, em Portugal, saiu um filme chamado Pedro Inês, que é precisamente uma adaptação de uma obra literária. E no início, de 2003, 2004, uma série. Sim, sim, a série Pedro Inês também, não é? Mas essa é inspirada mais na história de Pedro Inês mesmo, e este Pedro Inês que saiu há pouco tempo, ou seja, o guião escrito a partir do livro da Rosa Lobato Faria, a trança de Inês. E ainda mais recente, e continuando na questão da pintura, como a Joana disse muito bem, em 2013 a Paula Rego Estava a pensar nisso, por acaso. pintou um quadro pintou o esqueleto. Exatamente, em que o Dom Pedro está de joelhos a beijar a mão da rainha coroada, o esqueleto da rainha coroada. Fantástico. Sim, ainda falta, não sei, falaram do romance da Agostina Bessa Luís, Adivinhas de Pedro Inês? Não, Pois, mas lá está, há mesmo muita coisa. Pois, isto para sairmos do registro de só recuperar nomes e falar de nomes, isso implicaria não, como disseste tu logo no início, não um episódio, mas Claro. muitos episódios. Poderíamos ter um podcast só dedicado a Inês de Castro e cada dia seria uma obra sobre a Inês de Castro. Mas creio que já deixamos aqui muitas indicações e certamente algumas sim, outras não serão conhecidas dos nossos ouvintes, portanto ficam aqui uma série de indicações. Não sei se querem acrescentar alguma coisa que deve isto é como nos casamentos, não é? Falem agora ou calam-se de vez, porque senão eu sugeriria que depois cada um de nós lesse algum excerto de alguma destas. Mas até lá, se houver alguma obra que acham que é imperdoável não referir, é como nos casamentos, falem agora ou calem-se de vez. Eu não sei se é imperdoável não referir, mas eu não consigo não referir. Porque provavelmente é a obra dramática mais recente sobre Inês de Castro, e é um texto escrito nos anos 90, publicado só depois em 2005, o último texto publicado da Fiamma Paz Brandão, que se chama Noites de Inês Constança. E a mim sugere-me muito a leitura comparada com o poema Claro. do Eugênio de Castro. Claro. Olha, e tens aí um belo artigo em potência. Não foi, ou seja, não consegui não falar deste. Então, Claro, e fazes olha, muito bem. agora escreve. Joana, alguma coisa última para que não pode não ser mencionada? Não vou falar de nenhum autor. Claro mas que quando sairmos daqui vamos nos lembrar de 20 ou 30. Sim, não, mas para já... eu não, como já estamos a entrar no registro, já falaste que vamos citar algumas coisas, eu vou citar aqui uma passagem da obra da Agostina Bessa Luís sobre as Adivinhas de Pedro Inês, que é uma citação que transcende um pouco a história de Pedro Inês, mas que nos diz muito a nós que estudamos historiografia. E vou dizê-la, que é: a história é uma ficção controlada. A verdade é coisa muito diferente e jaz encoberta debaixo dos véus da razão prática e da férrea mão da angústia humana. Investigar a história ou os céus obscuros não se compadece com as suscetibilidades. Que temos nós a perder?
Eu queria ler um poema, também de forma a fazer homenagem a um poeta e professor universitário que estudou a Idade Média e que nos deixou em março deste ano, Nuno Judice. Eu queria ler precisamente um poema que se chama Pedro Lembrando Inês. E diz assim: Em que pensar agora se não em ti? Tu que me esvaziaste de coisas incertas e trouxeste a manhã da minha noite. É verdade que te podia dizer como é mais fácil deixar que as coisas não mudem, sermos o que sempre fomos, mudarmos apenas dentro de nós próprios. Mas ensinaste-me a sermos dois e a ser contigo aquilo que sou, até sermos um apenas no amor que nos une contra a solidão que nos divide. Mas é isto, amor. Ver-te mesmo quando te não vejo, ver-te mesmo quando te não vejo, ouvir a tua voz que abre as fontes de todos os rios, mesmo esse que mal corria quando por ele passamos, subindo a margem em que descobri o sentido de irmos contra o tempo para ganhar o tempo que o tempo nos rouba. Como gosto, meu amor, de chegar antes de ti para te ver chegar, com a surpresa dos teus cabelos e o teu rosto de água fresca que eu bebo, com esta sede que não passa. Tu, a primavera luminosa da minha expectativa, a mais certa certeza de que gosto de ti como gostas de mim, até ao fim do mundo que me deste. Bom, e eu então vou ler não é o poema todo, são excertos de um poema justamente do livro de João Miguel Fernandes Jorge, Crónica, embora eu prefiro sempre a versão, o título da primeira versão, que é da Crónica do Rei Pedro, alguns primeiros capítulos. Neste caso é o poema referente ao capítulo 29 da Crónica de Dom Pedro Fernão Lopes, que trata do problema do casamento. Portanto, como nós falamos no episódio inicial, quando o Dom Pedro publicamente diz que tinha casado com a Inês de Castro, e o Fernão Lopes diz que houve pessoas que duvidaram disso, não é? E o poema, excertos do poema, e aliás também tem a ver um pouco com aquilo com o excerto que a Joana trouxe, é o seguinte: reconstroem à maneira a própria história, fazem pensar, calam-se, mas não esquecem. Todas as manhãs são o costumado lugar e, se estão a morrer, nem mesmo os amigos o adivinham. Fugitivo, o gérmen de uma casa, os documentos que posso reunir são pouco numerosos. Reduzem-se a si mesmo. Capítulo onde se fala e transcreve a própria solidão. Porque a pobre solidão, a bem inútil, os pequenos caracteres fechados, a condição, o refúgio, sobre a metade desta parede, sobre a metade desta imagem. Mas maior são os sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, e foi um périplo um pouco apressado, mas ficam, penso, muitas pistas para os nossos ouvintes E os links. aprofundar. E links, Sim, exatamente. sim. O texto também que falaste, o texto... Da o Maria estudo Leonor Machado de sobre- Souza, e a música, vamos acabar com a musiquinha do Quarteto 1111, Balada para Dona Inês. Bom dia, boa tarde, boa noite, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou das terras de Espanha, nobre dama de Castela, na corte de Portugal. Diziam ser a mais bela, seu nome ficou na história como símbolo do amor. Não mais tiveram perdão aqueles que a mataram.
olhos azuis, mas morta, sentada em trono real. Todos lhe beijam a mão, seu nome ficou então como símbolo do amor. E um poeta trovador a sua morte cantou. Glosa ordinária.